Bom dia a todos e todas. Sou Ricardo Bogado, sou ciclista do EDIB e nesse momento estamos dando início a mais um evento da nossa Semana Integrada de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT 2020. Esse ano nós temos 28 unidades da Petrobras conectadas nesse evento e o nosso tema é os cuidados com o meio ambiente, saúde e segurança começam em casa. Hoje nós vamos ter a presença do palestrante Renato José Bonfatti. Eu vou dar um pequeno currículo aqui do nosso palestrante. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduação em Filosofia pela Universidade Federal também do Rio de Janeiro, mestrado em Filosofia e doutorado em Ciência da Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente ele é professor pesquisador do Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, o CEST, uma entidade da Fiocruz. Exerceu o cargo de coordenador de saúde do trabalhador da Diretoria de Recursos Humanos da Fiocruz e possui experiência na área de medicina, com ênfase em saúde do trabalhador e medicina de reabilitação, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde do trabalhador e ergonomia. O assunto de hoje, acidentes durante o teletrabalho, foi bastante requisitado como um tema para essa CIPAT e nós vamos ter a honra de tê-lo aí como nosso palestrante sobre esse assunto. Renato, bom dia. Se você puder dar início à sua palestra, obrigado. Vamos aguardar alguns momentos aí, deve estar entrando. Estamos aqui com os problemas de conexão, estamos aguardando o retorno do palestrante, tá, colegas? Só um momento.
Colegas, estamos aguardando a reconexão do palestrante que teve problemas lá com o PC dele. Então, por favor, aguardem mais um pouco que nós já estaremos fazendo a reconexão. Seu Renato já está conectado. Pessoal, nós estamos retornando aqui a conexão com o Renato. Renato, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no nosso evento. E se puder começar a transmissão, nós estamos aqui aguardando. Obrigado. Bom dia, Ricardo. Bom dia, pessoal. Quero agradecer o convite de vocês para colaborar nessa CIPAT. A gente acabou de ter um contato agora com o que é o trabalho real. Está sempre cheio de variabilidades, de coisas que acontecem que não estão previstas. E essa comunicação via tecnologia de informática é muito cheia desses imprevistos, né? Ainda mais que a gente está começando a usar muito intensivamente nesse momento de pandemia, etc. Então, essas coisas sempre acontecem e essa variabilidade, como não está prevista, tem que ser gerida a partir da criatividade dos trabalhadores que estão envolvidos ali naquele momento. E aí vai um fala uma coisa, vai outro fala outra, até que se consegue resolver. Felizmente, nesse caso, a gente conseguiu resolver e a gente vai tocar o nosso encontro. Meu nome é Renato Bonfatti, como o Ricardo Bogado já anunciou. Seria bom se a gente pudesse interagir mais nesse encontro, mas, dadas as características da interface, vou ter que falar direto e a gente vai depois ficar pronto para a fase de perguntas e respostas. Eu começo apresentando para vocês um slide com essa moça trabalhando via computador, ela numa espécie de teletrabalho, ela está usando como equipamentos do celular, um laptop, tem a agenda, um fichário, tem um caderno de anotações, um cachorrinho dela, e ela está sentada na sala, não está sentada nem no sofá, está sentada no chão, trabalhando em cima da mesinha de centro da sala. E aí eu perguntaria para vocês assim, dá para trabalhar quanto tempo nessa posição aí? Dá para ela trabalhar uma jornada, dá para ela trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas? Então, isso é certamente que não, né? Seria extremamente desconfortável, essa postura para trabalhar. Isso daí, esse slide é uma glamorização do teletrabalho, né? É o teletrabalho glamourizado, o teletrabalho idealizado, como se fosse uma coisa super legal, super tranquila. Você pode trabalhar sentado na sua sala, no chão, com seu cachorrinho do lado, tal, mas isso daí é impossível você trabalhar desse jeito numa jornada mais longa. Ela não aguenta essa posição nem meia hora, né? Vai ficar difícil trabalhar.
Então, isso daí é uma coisa que a gente deve estar atento para essa glamorização do teletrabalho. Próximo slide, por favor, Marina. Então, como é que a gente define o teletrabalho? O teletrabalho é um termo geral, né? Então, a gente define o teletrabalho como todo trabalho realizado à distância, ou seja, fora do local de trabalho, com o uso das tecnologias de informática e comunicação, com computadores, telefonia fixa e celular, toda a tecnologia que permita trabalhar em qualquer lugar, receber e transmitir informações, arquivos, imagens ou som relacionado à atividade laboral. Então, essa é uma definição da Sociedade Brasileira de Teletrabalho de 2016. Então, o que a gente vê aí? Todo trabalho realizado à distância, fora do local de trabalho, com o uso das tecnologias de informática e comunicação, usando basicamente computadores, telefone fixo e celular, fixo cada vez se usa menos, né? E toda a tecnologia que permita trabalhar em qualquer lugar, receber e transmitir informações, arquivos, imagens ou som relacionados à atividade laboral. Essa foi a definição mais geral que eu encontrei sobre teletrabalho. Próximo, por favor. E a definição da CLT pós-reforma trabalhista, como é que é? No artigo 75B da Reforma Trabalhista de 2017, diz o seguinte: considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Quer dizer, preponderantemente, mas não somente. Preponderantemente, fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo, incluído pela Lei 13.467 de 2017. Então, trabalho, prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, utilizando essas tecnologias de informação e comunicação que a gente abrevia como TICs, e que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. E aí tem um parágrafo único, quer dizer, que se pretende é diferenciar o teletrabalho, que ele é feito fora das dependências do empregador, com um trabalho eventualmente feito fora da dependência do empregador. O teletrabalho tem que ser a maior parte feito fora das dependências do empregador. Pode ter os encontros presenciais, mas que tem que ser preponderantemente fora das dependências. Isso é que caracteriza o teletrabalho. O parágrafo único desse artigo: comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. É como eu falei para vocês. Se o cara trabalha a maior parte do tempo fora das dependências do empregador, uma ida ou duas ao trabalho, às dependências do empregador para o encontro presencial, não descaracteriza o teletrabalho, porque ele é feito preponderantemente fora das dependências do empregador. Próximo, por favor. E como é que se implanta o teletrabalho? O que a gente está vivendo nesse momento é uma implantação abrupta, a partir da necessidade que a pandemia da Covid-19 colocou. O teletrabalho foi implantado num número imenso de trabalhadores passaram a trabalhar, de repente, de maneira remota, nas suas casas, sem uma preparação para a implantação. Um trabalho improvisado, mobiliário improvisado, equipamento também improvisado, nem sempre, ou na maioria das vezes, não adequados para as exigências das tarefas. Houve uma implantação selvagem do teletrabalho num grande número de atividades. Mas o teletrabalho é uma tendência que já vem sendo pensada há muitos anos e já se estudou como é que seria o teletrabalho se ele fosse implantado de uma maneira mais coerente, mais adequada para o trabalhador. O que se precisaria exigir para essa implantação? Segundo esses estudiosos, precisaria ter uma análise prévia do ambiente em que será desenvolvido o teletrabalho, né? Analisar o ambiente segundo as suas características de
iluminação, de ruído, de temperatura, né? A adequação desse ambiente ao trabalho que vai ser desenvolvido ali. O estilo de vida do teletrabalhador. Se é uma pessoa que produz melhor no convívio, de maneira presencial, ou se é uma pessoa que tem um estilo, capacidade de autodisciplina para desenvolver suas tarefas sozinho no teletrabalho. Se é uma pessoa muito dinâmica, que gosta de estar se mexendo, indo de um lugar para outro e conversando com os outros, que necessita do convívio, ou se é uma pessoa que é capaz de desenvolver seu trabalho de uma maneira mais solitária. Isso daí é importante. Outra coisa é, no ambiente, se o tipo de família que a pessoa tem, se a gente vê ali possibilidade do engajamento da família no teletrabalho, ou se há indícios ali de que essa relação com a família pode até inviabilizar o teletrabalho, né? Por exemplo, se você tem uma casa com um ambiente que você possa trabalhar de maneira separada do resto da rotina da casa, ou se você não tem essa possibilidade, se você começa a trabalhar na mesa da sala, você vai sofrer interferência o tempo todo e vai viabilizar o teletrabalho. Ou ele vai ser feito a muitas duras penas. Então, o estilo de vida do trabalhador, a capacitação do teletrabalhador, se ele está afeito ao uso das TICs, das tecnologias de informática e comunicação, como é que ele está desenvolvido nisso, se ele está bem desenvolvido no uso dessas tecnologias, porque se não tiver, ele vai sofrer muito para conseguir tocar o seu trabalho, porque o teletrabalho implica numa dependência absoluta dessas tecnologias. Outra coisa, a promoção de atividades de confraternização. Isso daí porque a gente vai ver em seguida que a principal desvantagem do teletrabalho, que aparece numa revisão, numa vasta revisão que eu vou mostrar a vocês em seguida, é exatamente o isolamento. Então, a promoção de atividades de confraternização, o estímulo à criatividade, proatividade e inovação e a implantação gradativa, e aí eu grifei, implantação gradativa, todas essas coisas consideradas aumentam as possibilidades de êxito na adoção e gestão do teletrabalho. Então, não é uma coisa para ser implantada de maneira abrupta, requer uma implantação gradativa, sempre com feedback para ver como é que o trabalhador está se desenvolvendo, quais as dificuldades que ele está tendo. Então, para que essa implantação possa ser bem sucedida. Então, a implantação gradativa aumenta as possibilidades de êxito na adoção e gestão do teletrabalho. Então, isso é uma coisa para ser feita com critério, gradativamente, numa relação de ida e vinda entre a gestão e o trabalhador, né? Para que possa ser bem sucedido. Então, próximo, por favor. Aqui uma revisão de um trabalho que eu peguei, os autores, o ano dos trabalhos, e que tem vantagens e desvantagens. A gente não vai, eu vou disponibilizar esse jogo de slides para vocês. A gente não vai ler tudo isso, mas a gente vai, o que ressalta aos olhos, do lado direito, nas desvantagens, aparece, vocês vejam no primeiro, Soares e Tremblay, de 2002, 1995, nas desvantagens, isolamento social. Na segunda, Pérez e Sanches, vocês podem ver também a terceira linha das desvantagens, isolamento profissional. Na quarta, também na terceira linha, isolamento profissional e social. Na quinta, também aparece isolamento profissional. Na sexta, também aparece isolamento profissional. Na próxima, a revisão continua, uma revisão vasta. Isolamento profissional. Na segunda
na segunda linha de desvantagens, novamente, isolamento profissional, isolamento social, isolamento profissional. Quer dizer, quase que em todas as revisões, o que se caracterizou como isolamento profissional com seus problemas, somente como potencialmente gerador de transtornos mentais, problemas na saúde mental, aparece em quase todas as revisões, né? E isso nos chamou a atenção. Volta, por favor. Então, na primeira lá em cima, conflito, trabalho e vida familiar, baixo desenvolvimento e motivação, falta de treinamento específico, tecnologia falha. Então, o que é principalmente? Tem 3 elementos principais que vão dificultar a implantação do teletrabalho, que é o conflito do trabalho e da vida familiar, problemas na tecnologia e o isolamento profissional. E parece que o teletrabalho, a sensação que os trabalhadores têm é que a carga de trabalho aumenta e o risco grande de perder o controle sobre a carga de trabalho. Isso gerando fadiga, estresse, problemas lá na frente, problemas do tipo de saúde mental. Vamos dar uma olhada aqui na esquerda, nas vantagens: flexibilidade de horário, melhoria da produtividade, qualidade de trabalho, poder ficar próximo à família e redução do tempo de deslocamento. A coisa principal citada como vantagem é a redução do tempo de deslocamento, não precisar mais atravessar a cidade, um trânsito caótico, se expor às dificuldades do dia a dia da nossa cidade, violência, etc., evitando o deslocamento para o trabalho. E poder ficar próximo à família. Isso daí é uma faca de 2 legumes, como dizem na gíria, né? Pode ajudar, mas pode atrapalhar. A principal vantagem que é citada é a redução do tempo de deslocamento. Flexibilidade de horários também, mas isso é relativo de acordo com a organização desse trabalho, que pode vir a ser muito rígida, muito controlada. Então, aí a flexibilidade de horário vai para o espaço, né? Você tem controle de ponto, controle de presença, você pode ter tudo isso via tecnologias de informática, através de algoritmos, e essa organização do trabalho se tornar muito mais rígida do que a organização do trabalho presencial nas suas exigências. Também autonomia para organizar tarefas, isso é relativo, depende da organização desse trabalho. Economia de custos e espaço, isso para o trabalhador, os últimos trabalhos têm mostrado que não, que raramente é fornecida a estrutura necessária para o funcionamento dele no teletrabalho, e ele acaba tendo que arcar com custos que no trabalho presencial ele não arcaria, né? Custos de alimentação, de energia, de manter a infraestrutura de internet, etc. Outra coisa que é citada como vantagem são as refeições em casa. Pode passar, Mariana? Outra coisa que aparece aqui nas vantagens é a autonomia para organizar tarefas. Como eu falei, essa autonomia para organizar tarefas é relativa, vai depender de como esse trabalho vai ser organizado. A organização do trabalho para o teletrabalho, especificamente trabalho feito em casa, home office, pode ser muito controlada, muito monitorada e pode acabar sendo muito mais rígida do que a presencial. Então, essa autonomia para organizar a tarefa também vai para o espaço, isso é relativo. Desvantagem a gente vendo essa tela: conflito, trabalho, vida familiar, já falamos, dificuldade de desenvolvimento, é alguma coisa que os trabalhadores citam, sentem medo de perder
o contato, o bom entrosamento com a equipe e perderem na avaliação, ficarem sem supervisão, né? E o grande problema que a gente tem visto é como montar uma estrutura de trabalho adequada em casa, porque os acidentes de trabalho, as doenças relacionadas ao trabalho são diretamente proporcionais à estrutura inadequada que a gente tenha para trabalhar. Uma estrutura inadequada é potencialmente muito mais geradora de possibilidades de acidentes e doenças, principalmente doenças relacionadas ao trabalho. Pode passar, por favor, Mariana. Então, aí, a gente pegando, depois dessa revisão, a gente tem agora a ver as vantagens dos trabalhadores. Segundo eles mesmos, eles consideram como principais vantagens do teletrabalho a redução do custo com transporte e alimentação, maior segurança, menos exposição à violência e poluição, mais privacidade, maior interação com a família e mais qualidade de vida, focando fortemente em sua individualidade. Quer dizer, individualmente, o teletrabalho teria essas vantagens, principalmente a redução do custo com transporte e alimentação, maior segurança, menos exposição à violência, mais privacidade, maior interação com a família e mais qualidade de vida, focando fortemente em sua individualidade. Então, a gente vê redução do custo com transporte e alimentação, isso é relativo, né? Que na prática, os últimos trabalhos têm mostrado que esse custo aumenta para o trabalhador em home office, geralmente. Maior segurança, sim. Menos exposição à violência e poluição, sim, também. Mais privacidade, sim. Maior interação com a família. Isso daí tem duas possibilidades. Essa maior interação, de acordo com a maneira como é feita, pode influir negativamente no trabalho, com interferências muito frequentes, etc. Mais qualidade de vida, por exemplo, se a interação com a família não for boa, a qualidade de vida vai para o espaço. Né? Então, isso daí é uma linha tênue entre ficar melhor e ficar pior. Nos aspectos relacionados à vida e atividade profissional, eles, em princípio, salientam como vantagem a autonomia e a maior motivação, a maior produtividade, a flexibilidade de horário, menos interrupções e qualidade do trabalho melhor foram considerados ganhos. Mas tudo isso também é relativo, né? Essa autonomia para desenvolver a tarefa vai depender da maneira como a organização do trabalho é montada. Se for uma organização do trabalho muito rígida, com muito controle, essa autonomia não ocorre. E aí isso pode gerar desmotivação, pode implicar afetar a produtividade, afeta a perspectiva de flexibilidade de horário, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, isso também tem duas possibilidades, o teu trabalho invadir os horários que normalmente você não usava, você usava para ficar no lazer ou com a sua família, dependendo da maneira como esse trabalho é desenvolvido, ele pode invadir esses horários, tomar esses horários, e aí essa divisão entre o que é do trabalho e o que é da família e do lazer, ela acaba desaparecendo, e isso pode gerar problemas. Menos interrupções também é relativo. O trabalho, dependendo da relação com a família e do horário, tal, quando as crianças chegam da escola, etc., as interrupções podem aumentar. Isso afetando a qualidade do trabalho. Então, são todos aspectos que são considerados vantagens, mas que são relativos e vão depender muito do ambiente domiciliar e da organização do trabalho, como o trabalho é montado e como a exigência de produtividade é definida. Próximo, por favor. As desvantagens: problema de infraestrutura tecnológica,
especialmente a falta de treinamento específico. Isso daí que a gente já falou, né? A gente vê que não é tão simples assim as tecnologias de informática e comunicação. Trabalhar, isso requer um treinamento, um conhecimento, e esses problemas de falta de treinamento e de conhecimento sobre o manejo dessas tecnologias pode dificultar muito a adaptação ao teletrabalho. Outra coisa que é vista com muito sobressalto pelos trabalhadores é a perda de vínculo com a empresa. O isolamento profissional, como eu já falei com vocês, a falta de comunicação imediata, você ter um problema, não ter ali ao teu lado, você levanta da tua mesa e vai na mesa do outro, pergunta isso. Esse tempo de comunicação é muito diminuído, e esses problemas podem gerar desmotivação, a jornada pode passar a ser excessiva, você perde o controle sobre a carga de trabalho, então o trabalho começa a invadir o teu horário, se misturar com o horário de lazer e da família, um receio de perda de status, de má avaliação e falta de reconhecimento, quer dizer, você desaparecer, você ficar secundarizado em relação ao coletivo de trabalho. Isso comprometeria o crescimento e desenvolvimento na empresa. Isso é um temor dos trabalhadores e é uma possibilidade concreta. Além disso, se pôde constatar que as atividades domésticas atrapalham, há necessidade de conscientizar a família e existe a tentação de realizar outros trabalhos por conta própria, além do trabalho que você realiza para a empresa. Esses aspectos negativos configuram pontos de atenção que devem ser considerados no programa de implantação do teletrabalho, de acordo com os autores, né? Então, todas essas variáveis têm que ser consideradas na hora de você pensar na implantação do teletrabalho. Próximo, Marina. E para os gestores, aquilo que eu falei foram do ponto de vista dos trabalhadores. Para os gestores, vantagens e desvantagens. Na investigação junto aos gestores, a pesquisa revelou como vantagens do teletrabalho a economia de tempo, a redução de custos, e isso foi falado pelo nosso ministro da Economia, que houve com a implantação do teletrabalho no serviço público abrupto e intenso por causa da pandemia, houve uma considerável redução de custos. Então, economia de tempo, a redução de custos, a criação de métricas padronizadas e o conhecimento da real demanda do trabalho. Isso daí para o teletrabalho ser controlado e poder existir até uma proposta para o trabalhador entrar em teletrabalho, ele tem que produzir mais do que ele produzia anteriormente. Então, essas métricas de produção têm que ser muito padronizadas para haver um conhecimento da real demanda de trabalho. Isso implica na possibilidade de um maior controle, de um controle quase absoluto sobre o trabalho, né? Com as consequências que isso pode ter. Pode favorecer a criação de uma organização do trabalho muito rígida que sobrecarrega o trabalhador. Então, as principais desvantagens identificadas pelos gestores foram as dificuldades de comunicação e controle do teletrabalhador. Diferenças na relação trabalhador tradicional versus teletrabalhador. Quer dizer, se você tiver no seu setor trabalhadores em regime presencial e em regime de teletrabalho, vai haver diferenças muito grandes no desempenho, na forma de desempenhar a função entre esses dois trabalhadores, e como é que isso vai ser administrado. Outra coisa são os trabalhadores que não se adaptam ao teletrabalho. Problemas psicológicos, a gente viu, podem surgir principalmente da questão do isolamento social, e processo de retorno do teletrabalhador ao trabalho tradicional, que há sempre uma possibilidade de não haver adaptação e o teletrabalhador querer voltar ao trabalho tradicional. Isso é uma possibilidade que é colocada, inclusive, quando é feita a reforma contratual. Você passa oficialmente do regime de presencial de teletrabalho
O contrato é refeito e geralmente consta no contrato a possibilidade de você voltar ao trabalho presencial. Próximo, Mariana. Com relação à questão da ergonomia física no teletrabalho, a gente tem uma maneira sistematizada de enfocar para recomendar, que começa pelo espaço. Então, o espaço para você ter o teletrabalho, e aqui a gente está falando do tipo de teletrabalho que é desenvolvido na residência do trabalhador, que é o home office. Então, é preciso ter suficiência para o mobiliário e para os equipamentos, quer dizer, espaço, né? Privacidade e tranquilidade, para não você poder se separar do resto da rotina da casa, principalmente se você convive com muitas outras pessoas, para que você possa desenvolver o seu trabalho com privacidade e tranquilidade. O ambiente requer boa iluminação, silêncio, boa temperatura e ventilação. Não dá para trabalhar num lugar com um nível de ruído muito alto, com muito calor, pouco ventilado, mas principalmente o calor e o ruído atrapalham demais. O mobiliário, as cadeiras com rodinhas, com rodízios, com apoio lombar, com regulagem de altura e braços, e o assento macio. O assento macio eu enfatizo porque a pessoa vai trabalhar longas horas ali sentado e comprimindo a região do plexo hemorroidário, levando ao aquecimento e compressão da circulação. Isso pode desenvolver patologias e também, no caso dos homens, com relação à próstata, né? Então, o assento, cuidar para que o assento seja bem macio, se não for suficiente, colocar almofadas, etc. E o ângulo de conforto do cotovelo de 90 graus. 90 graus para os cotovelos, quer dizer, a mesa deve ficar de tal maneira relacionada à cadeira que o ângulo do cotovelo seja de 90 graus ou mais, e dos joelhos também. Isso é o que a gente chama de ângulo de conforto. E a mesa deve ser ampla, deve ter os bordos arredondados, não aqueles bordos em 90 graus que a gente apoia e machuca os membros superiores, e a altura interna em torno de 75 centímetros. O importante é que ela possa ser ampla para caber o material que a gente precisa para trabalhar. Geralmente a gente está além do computador, a gente precisa de fazer anotações em cadernos e etc., né? Então, a mesa ampla, bordos arredondados, altura. Agora, a relação de você sentado na cadeira, para você manipular o teclado do computador, isso deve exigir um ângulo de 90 graus, ou um ângulo maior, quer dizer, a cadeira vai ficar mais alta do que a mesa. Se ficar menor, isso vai levar à exigência de contração de musculaturas que a longo prazo vai produzir dor. Com relação aos equipamentos, a tela, o bordo superior deve ficar na altura dos olhos e na distância do braço esticado. Isso a gente está considerando trabalho no desktop ou num laptop colocado fixo. Então, o laptop, o ideal é que o laptop seja colocado num suporte que possa elevar a altura da tela e que você possa trabalhar com um teclado acoplado ao teclado do laptop, que não é muito confortável para trabalhar. Esse trabalho com laptop em qualquer canto da casa, isso é glamour, isso, na verdade, no teletrabalho diário, de uma jornada de 6 a 8 horas, isso não acontece. O teclado deve ficar na altura com relação ao ângulo que para manejá-lo, para usar o teclado, você tem que fazer um ângulo de 90 graus do cotovelo. Próximo. Aqui um exemplo de uso do mouse, que o mouse mal colocado pode produzir uma sobrecarga no membro superior, que está sendo usado, e no ombro, que vai desenvolver dor, aquelas doenças relacionadas ao trabalho. Aqui é uma proposta, o melhor lugar para colocar o mouse é sobre a coxa. E aqui é a proposta de uma adaptação que você prende na coxa e usa o mouse ali.
Esse é o lugar de menor exigência biomecânica para o uso do mouse, que, ao contrário do que parece, se mal usado, mal colocado, afeta muito o membro superior e o ombro, e a coluna cervical também. São os principais atingidos. Né? Próximo. Bom, com relação à tarefa e atividade, o que é tarefa? Tarefa é aquilo que deve ser feito com o uso do corpo e do raciocínio. As tarefas devem estar de acordo com a formação que a pessoa tem e os meios de que o trabalhador dispõe para executá-la. Então, se você vai pedir a alguém para fazer alguma coisa ou realizar uma tarefa, ela deve estar adequada à formação e você deve dar os meios adequados ao trabalhador para executá-la. As tarefas devem ter os bordos bem definidos, quer dizer, onde é que começa e onde é que termina a tarefa, e o tempo razoável para sua execução. Devem ser escolhidas segundo critérios de prioridade na jornada do trabalho. Então, o que você vai fazer primeiro? Qual a tarefa que você vai fazer primeiro? É muito importante que a tarefa tenha os meios para ser executada e o tempo definido para realizá-la bem adequado. Se você tiver uma tarefa e o tempo para realizar for inferior ao necessário, isso vai gerar um grande estresse, que a gente chama de pressão temporal. Se a pressão temporal for muito alta, a coisa que mais estressa o trabalhador é ele ter muita coisa para fazer em pouco tempo. Então, a tarefa é isso, é o que deve ser feito com o uso do corpo e do raciocínio. Então, para realizar a tarefa, o trabalhador vai engajar o corpo e o raciocínio. Esse engajamento do corpo e o raciocínio para realizar a tarefa, a gente chama de atividade. É como efetivamente é concretizada a tarefa. A tarefa vai colocar sempre diferentes níveis de exigências físicas e psíquicas para sua realização. Então, por exemplo, a tarefa com o computador coloca de cara uma grande exigência postural, você tem que ficar sentado longas horas, exigência visual, exigência de raciocínio. Cognitivo quer dizer raciocínio. Então, para realizar a tarefa, você tem que engajar o corpo e o raciocínio, né? Engajamento do corpo na postura, no uso do seu aparato perceptual e o raciocínio. E essas exigências devem ficar sempre abaixo dos limites da fadiga do trabalhador, né? Essas exigências, por exemplo, se a exigência de postura for excessiva, se tiver que ficar tempo demais sentado, isso vai gerar problemas relacionados à postura. A exigência visual também, né? Se você fica longo tempo olhando para o computador, você modula para a acuidade visual determinada musculatura óptica. E olhando fixo para o computador, você não varia o uso dessa musculatura. E a natureza criou um mecanismo mais potente para evitar o cansaço postural, é a variação da postura. Então, se você fica muito tempo olhando para o mesmo foco, você vai colocar um aumento muito grande na sua exigência visual. E mesma coisa na postura. A postura forçada por um tempo prolongado vai produzir dor, vai produzir patologias, vai produzir dor na coluna, no ombro, na cervical, nos membros inferiores e tudo. Então, a variação de postura, a variação de agrupamentos musculares é a forma mais eficaz que o organismo desenvolveu para evitar a fadiga. Então, essas exigências que a atividade coloca, que a tarefa coloca para ser realizada, devem ficar sempre abaixo do limite da fadiga do trabalhador. Agora, isso é muito difícil de você definir, né? Porque mesmo com a parte física toda bem definida, mobiliário, equipamento, ambiente silencioso, apartado do movimento da casa, tudo direitinho, equipamento, mobiliário, tudo direitinho, se as exigências do trabalho forem muito grandes, quer dizer, se houver muita pressão temporal e a tarefa não for adequada à formação e não tiver os meios adequados para ser executada, vai gerar sobrecarga no trabalhador. Próximo. Então, a ausência de uma regulamentação ampla quanto ao teletrabalho e suas especificidades
gera muitas dúvidas, questionamentos, polêmicas e incertezas quanto à aplicação prática dessa modalidade de contratação. Apesar de ser tendência mundial, o teletrabalho ainda precisa de uma tutela jurídica mais abrangente e específica no mercado brasileiro. Quer dizer, o teletrabalho é uma tendência que já vem há muito tempo, né, se desenvolvendo. Mas no mercado brasileiro, apesar de haverem algumas proposições, ainda não tem uma tutela jurídica mais abrangente. E a questão do que a gente vê dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, que na comunicação de acidentes de trabalho estão colocados no mesmo nível, é mais fácil a gente ver a relação entre o teletrabalho e as doenças relacionadas ao trabalho, principalmente doenças do tipo de lesões por esforço repetitivo ou doença osteomuscular relacionada ao trabalho, a LER-DORT, pelo uso intensivo do trabalho, pelo trabalho intensivo com o computador, né? Tem o sedentarismo também, que é um outro risco. O sedentarismo afeta o corpo como um todo. É muito clara a relação de sedentarismo e aumento do peso das pessoas. As pessoas engordam no sedentarismo. E uma relação muito clara entre sedentarismo e patologias cardiovasculares, né? Que são doenças relacionadas ao trabalho. Além das DORT, das LER-DORT, você tem as doenças relacionadas ao sedentarismo, podem ser muito graves também, e são relacionadas ao trabalho. Essas são os principais problemas. E também o isolamento social que o trabalho em home office implica, podendo gerar impactos na saúde mental do trabalhador. Então, impactos na saúde mental do isolamento social, doenças relacionadas à postura e uso intensivo de determinados segmentos do nosso corpo, como punho e ombros e membros superiores, né, as doenças relacionadas ao trabalho, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, as doenças mentais e as doenças relacionadas ao sedentarismo, eu coloco como as 3 principais ameaças em termos de doenças relacionadas ao trabalho. E acidentes no home office, ainda não existe trabalhos na literatura que tenham como objetivo verificar a presença, a frequência, o tipo de acidentes que são mais frequentes no teletrabalho. O que a gente tem como claro são as doenças relacionadas ao trabalho, que estão principalmente esses 3 eixos: doenças mentais, doenças osteomusculares e doenças relacionadas ao sedentarismo. Bom, pessoal, e com uma proposta de introdução ao teletrabalho, acho que a gente encerra por aqui. E agora fico aberto para as questões que vocês colocarem. O último slide, a gente tem mais uma vez uma glamorização do teletrabalho, do trabalho home office. Você imagina o que é você trabalhar segurando o bebê, né? Ali o cara está com uma carinha boa, até sorrindo, mas isso é uma glamorização absoluta, uma idealização do teletrabalho que nada tem a ver com a realidade. Muito obrigado. Estou aberto agora às questões que vocês vierem a colocar. Muito obrigado, Renato, pela excelente palestra, pelos pontos colocados. Realmente, a gente tem que acreditar que depois desse primeiro momento de euforia da visão do teletrabalho, agora as pessoas já começam a enxergar as dificuldades também que estão relacionadas a esse procedimento. E, assim, a primeira pergunta que eu teria, no sentido agora de esclarecer aos colegas, é, nessas questões de definição do teletrabalho, qual seria o órgão que estaria à frente dessa ação? Em casos de dúvidas sobre teletrabalho, as questões jurídicas são diretamente levadas ao jurídico, ou isso existe em andamento
alguma ação do Ministério da Economia, que representa agora o ex-Ministério do Trabalho, nesse sentido de regulamentar o teletrabalho? Você tem alguma informação sobre isso? O Ministério da Economia está com uma instrução normativa em apreciação sobre o trabalho em regime de home office, que é uma espécie de teletrabalho, né? Então, é uma instrução normativa longa, a IN 65, que está para regular o teletrabalho, para dar uma regulação ao teletrabalho, mas para os servidores públicos, né? Nesse momento, a instrução normativa 65. Com relação aos acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, o pessoal do Ministério Público diz que isso tem que ser visto como qualquer tipo de trabalho. Se você tiver a doença relacionada ao trabalho, você tentar caracterizar junto ao profissional de saúde, fazer a CAT e entrar com os requerimentos jurídicos como qualquer trabalho entraria. Mas ainda não está uma coisa muito bem, isso ainda está muito movediço, muito arenoso, quer dizer, meio que é difícil você caracterizar um acidente de trabalho em home office, né? É uma coisa muito arenosa. E também uma doença relacionada ao trabalho em home office. Quer dizer, então, a tendência é o ônus da prova ficar colocado para cima do trabalhador. Quer dizer, é um imbróglio jurídico que a gente está vivendo nesse momento. Beleza. Uma pergunta específica sobre essa questão ainda de acidente de trabalho, agora nesse tempo de pandemia, sobre Covid. A pessoa que está trabalhando em casa e pega o Covid em alguma situação, porque saiu para comprar o pão, ou porque ou pegou no próprio prédio onde trabalha. Eu entendo que a Covid não está regulamentada como acidente de trabalho. Você tem alguma coisa para falar sobre essa situação? A Covid, na última lista de doenças relacionadas ao trabalho, que foi aprovada e revogada 24 horas depois, não sei se vocês estão sabendo desse acontecimento, a Covid entrava como doença relacionada ao trabalho. E tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal caracterizando a Covid como doença relacionada ao trabalho, né? Agora, é mais fácil você caracterizar num trabalho que você tem que, por exemplo, para você ir ao trabalho, você tem que se mover no transporte público, você trabalha num coletivo que você tem contato com outras pessoas. Para o home office, isso vai ficar mais difícil de você caracterizar a Covid como doença relacionada ao trabalho. Mas é como eu falei, isso tudo ainda é imbróglio, né? É um momento de confusão jurídica que ainda está para ser definido. Mas o STF já deu emitiu uma decisão caracterizando a Covid como doença relacionada ao trabalho. Beleza. Então, a princípio, a gente pode esperar ainda muita judicialização relativa aos casos de acidente dentro do teletrabalho, porque é uma legislação que ainda não está praticamente resolvida, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Muita judicialização ainda vai ocorrer aí. Aí temos uma pergunta aqui da colega Sandra Oliveira. Na revisão dos estudos do teletrabalho, a tendência é aumentar ou baixar o desempenho do trabalhador? Você tem alguma informação? O que acontece, que os trabalhadores referem na maior parte das vezes, é a sensação de aumento da carga de trabalho. E algumas negociações são feitas para passar para o regime de teletrabalho, com métricas bem definidas, cobrando aumento tipo 15%, 20% de produtividade no teletrabalho, considerando que não vai haver deslocamento, uma série de coisas. Então, tentam aumentar o nível de cobrança da produtividade. Mas a sensação que os teletrabalhadores, principalmente o pessoal que entrou em trabalho remoto abrupto, tem é que não vi uma comparação ainda entre esses trabalhadores que entraram de maneira abrupta e os teletrabalhadores que tiveram sua implantação gradativa. Mas o pessoal que entrou em teletrabalho abrupto, ele refere
um aumento muito significativo da carga de trabalho, uma perda de controle sobre a carga de trabalho. O trabalho invadindo totalmente seu espaço familiar, etc. É impressionante. Eu verifico isso aqui em casa também, essa invasão, essa mistura dos espaços, né? O ambiente doméstico com o ambiente de trabalho. É verdade. Uma outra pergunta do Rafael Virgílio, na linha dos adicionais de periculosidade, insalubridade, acredito que a legislação precise avançar no sentido de prever auxílio por parte das empresas para acesso do trabalhador em academias de ginástica, como o Gympass, por exemplo, e suporte para a melhoria dos equipamentos de trabalho. O problema é que o teletrabalho é algo novo no Brasil e ainda temos que ter projetos de leis para garantir esses direitos. Será que avançaremos nesse sentido? Aí vai depender da mobilização dos trabalhadores implicados, né? Dos sindicatos, etc. Porque o empregador ele não está muito atento para a questão da saúde dos trabalhadores, né? Ele está mais atento para a questão da performance, da produtividade e do lucro. Então, isso aí vai depender muito da organização dos trabalhadores para essas conquistas. A gente está vivendo um momento difícil, né? Que muitas dessas conquistas estão sendo retiradas, etc. Então, isso daí aponta para uma certa dificuldade que a gente vai ter para garantir esses direitos. Por exemplo, na IN 65, ela propõe que o trabalhador em home office tenha todos esses auxílios, insalubridade, etc., etc., isso tudo é retirado, ele não recebe nenhum adicional no trabalho de home office. Isso vai depender da mobilização mesmo dos trabalhadores, das suas entidades, etc. Muita perda mesmo nesse sentido. Nós temos muito a avançar. Uma outra questão colocada é sobre a questão da supervisão do teletrabalho. Algum colega fala sobre a questão de treinamento dos gerentes na questão de supervisão do teletrabalho. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Isso é citado como uma grande dificuldade e os gerentes têm horror disso, porque isso daí é uma coisa difícil ainda de ser feita, de ser controlada. Eu não tenho muita... Mas do trabalho que eu vi, isso é citado como uma grande dificuldade para a gerência, para a gestão. A comunicação e o controle do teletrabalhador, do trabalhador em home office. Isso é uma coisa ainda, principalmente aqui no Brasil, ainda a ser desenvolvida, a ser melhor definida, né? Correto. Tem mais um colega aqui falando sobre o problema de comprar equipamentos para auxílio na execução de exercícios físicos, mas ele reconhece também a dificuldade das pessoas entenderem até a necessidade dos exercícios físicos nesse período de pandemia. Uma das coisas muito observadas agora é que na pandemia não houve muita preocupação com o exercício físico, né? Essa questão de estimular ao exercício físico no teletrabalho, você teria alguma forma, ou melhor, alguma maneira de incentivar a quem está no teletrabalho com relação ao exercício físico? Eu acho que, por enquanto, só a consciência dos problemas sérios que podem advir do sedentarismo, né? Problemas a gente sabe que até mesmo as síndromes depressivas requerem atividade física para o seu tratamento, mais do que os próprios medicamentos, né? Então, por enquanto, o que eu sei é a conscientização da necessidade do exercício físico, da atividade física, para se contrapor ao que o sedentarismo pode afetar no sistema osteomuscular, no sistema cardiovascular e no sistema e na saúde mental. Especificamente, alguma coisa para sugerir, eu não teria, não, no momento. Correto. Renato, nós vamos agradecer, então, essa participação aqui no nosso evento. Eu acho que existem muitas perguntas ainda a serem respondidas e muito avanço a ser feito aí pela legislação. Acho que nós vamos, eventualmente, voltar a esse assunto
A gente gostaria de contar com a sua presença em outros eventos aqui das CIPAs, da Petrobras, porque após a CIPAT, as CIPAs podem até eventualmente ter um convite ao colega para prestigiar um evento ou alguma atividade interna, tá bom? Ok, estou à disposição, foi um prazer estar com vocês, eu espero que tenha ajudado aí a aumentar o conhecimento sobre essa questão do teletrabalho e do home office. Estou à disposição de vocês. Um abraço para você, Ricardo. Um abraço, agradeço a sua participação e, colegas, acompanhem a nossa programação na página do Workplace, está disponível aqui no chat da Perguntas e Respostas, e prestigiem a CIPAT, porque a CIPAT é um evento de todos os trabalhadores da Petrobras. Participem. Muito obrigado e um bom dia para todos.